Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do Evangelho de Lucas. Hoje, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 10, nós temos aqui, Jesus envia 72 discípulos. Então, aqui nós temos a missão, que a gente chama da missão dos 70, e vamos ter aqui também a parábola do bom samaritano, Jesus na casa de Marta e Maria. Então é um capítulo que fala muito ao nosso coração. O verso 1 ao verso 12, nós temos o envio dos 70 discípulos. Jesus envia aqui os seus discípulos em pares para ir à frente. Lembre-se sempre disso. Jesus envia de 2 em 2. É um princípio bíblico. Melhor ser em 2 do que um. Se um cair, o outro levanta. E eles são enviados para anunciar a mesma mensagem que João Batista começou pregando, que Jesus também pregou, e a mensagem do reino de Deus. Eles deveriam ir na cidade, nas aldeias, e aí Jesus instrui os discípulos a orar também por mais trabalhadores. Eu que já pastoreio há tantos anos, essa é uma realidade. A igreja sempre vai precisar, o reino de Deus sempre vai precisar de trabalhadores. E Jesus vai falar que aqueles que os rejeitam estarão rejeitando a própria mensagem do reino. Eles estão indo como mensageiros do reino de Deus. Se rejeitam eles, está rejeitando a mensagem que eles carregam. Quando nós chegamos aqui no verso de número 17 até o verso de número 20, nós temos um retorno. Olha o verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aí é muito interessante porque eles retornam com alegria diante dos sinais que eles estavam realizando, e eles vão dizer que até os demônios estavam submetendo, ou seja, eles estão experimentando esse nível de autoridade. Pastor, essa autoridade era só para eles? Não. Essa autoridade é para todo aquele que confessa o nome de Jesus. Se nós orarmos em o nome de Jesus, você também vai experimentar dessa autoridade. E aí Jesus vai lembrá-los que a verdadeira alegria não deve estar pelo fato dos espíritos malignos o submeterem, mas pelo fato do nome deles estar escrito nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo para eles, o mais importante é a salvação. Verso 21 até o verso 24, nós temos aqui Jesus falando da revelação dos pequenininhos. Jesus louva ao Pai por ter revelado a verdade do reino aos pequeninos, e não aos sábios e instruídos. Ele diz aos discípulos que eles são abençoados por ver o que muitos profetas e reis desejaram ver e não viram. Então, o que os profetas, reis, quando ele fala profeta, ele está falando de Jeremias, Isaías, Elias. Quando ele fala de reis, ele está falando rei como Davi, que ele está dizendo que eles desejavam. Eles tiveram apenas um vislumbre da revelação. O escritor de Hebreus fala que o Velho Testamento é a sombra, eles viram apenas a sombra, mas agora os discípulos estavam vendo a revelação completa, que é Cristo. E isso é um privilégio para nós. Eu e você temos a revelação completa, completa. E aí nós temos o verso 25 ao 37, essa parábola tão conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Jesus está ensinando aqui, e aí o doutor da lei vão perguntar a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus o direciona a amar a Deus e ao próximo. O que Jesus faz é resumir a lei, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ao contar essa parábola, Jesus mostra que quem foi o mais próximo, o que amou ao próximo, foi o samaritano. Então foi o bom samaritano. Então a parábola nós conhecemos, um homem assaltado, vai passar o levita, vai passar o sacerdote, mas o samaritano, que para o judeu era considerado uma classe inferior, esse vai ter um coração
tomado de compaixão e misericórdia para aquele que foi assaltado. E aí Jesus conclui que o próximo é aquele que mostra misericórdia. Essa parábola é muito linda, vale a pena você ler. E aí o capítulo 10, ele termina com Jesus na casa de Marta e de Maria. Outro trecho aqui do capítulo 10, muito lindo. Por quê? Porque Jesus visita a casa de Marta e Maria. Nós vamos ver pelos outros evangelhos que Jesus era muito amigo dessa família. Lázaro era um amigo querido. E vamos ver que Marta, ela está ocupada nos preparativos, enquanto Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos. O que temos aqui é, quando Marta reclama, Jesus vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. Em nenhum momento, Jesus está dizendo que o que Marta está fazendo não é importante, mas ela precisava entender o tempo, o time, aquele momento, ela para aproveitar a pessoa de Jesus, a visita de Jesus na casa dela. Ela deveria parar tudo e, assim como Maria, aprender o que o mestre estava ensinando. Capítulo 10 é um capítulo muito lindo, vale a pena demais você ler com muita atenção. E aí nós vamos para o capítulo 11. O capítulo 11, nós temos o ensino de Jesus acerca da oração. Eu gosto muito nos evangelhos, principalmente Lucas, porque Lucas fala tanto dessa vida de Jesus em oração. Nós vimos isso no capítulo 4, 5 e 6, e aqui Jesus vai ensinar acerca da oração. Verso 1 ao 4, Jesus ensina o Pai Nosso, e aí nós vamos ver um dos discípulos pedindo a Jesus, observe, eles não pedem Jesus para ensinar a curar, ensinar a expulsar demônios, não, eles estão pedindo Jesus para ensiná-los a orar. Se tem algo que precisamos aprender, é orar. É orar. Aí Jesus ensina-os a orar, e nós temos aqui a oração tão conhecida do Pai Nosso. Pastor, eu posso fazer essa oração no Pai Nosso? Você deve fazer. Você deve fazer. É uma oração linda, é uma oração completa, é uma oração que é o modelo que Jesus nos deu. Não quer dizer que seja a única oração, até porque nós vamos ter outras orações feitas por Jesus ao longo aqui dos evangelhos. Mas aqui está um modelo de oração que eu e você devemos seguir. E aí Jesus também vai ensinar, do verso 5 ao verso 13, ele ensina sobre a importância de ser perseverante em oração. Jesus vai falar isso várias vezes durante o evangelho. A importância de insistir. Talvez por isso. Vamos ver aqui em Lucas tantas vezes Jesus subindo ao monte para ficar sós com o Pai. Então, se Jesus foi insistente, eu e você precisamos também ser insistente na nossa oração. E Jesus não conta essa parábola de um homem que vai até um amigo à meia-noite pedir pão, mesmo que o amigo relute em se levantar, ele o faz por causa da insistência. E aí Jesus nos ensina que nós também precisamos ser insistente em oração. E aí ele garante que o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Verso 14 até o verso de número 28, nós temos aqui a acusação dos religiosos contra Jesus. E eles vão acusar que Jesus ele está expulsando os demônios em nome de Beelzebul. Jesus aqui ele expulsa um demônio, o demônio um demônio mudo, e alguns acusam de fazê-lo pelo poder de Beelzebul. E aí Jesus traz um ensino muito forte para a liderança, e isso nos ensina muito. Ele vai dizer o quê? Que um reino dividido, uma casa dividida, não pode permanecer, não pode subsistir. E aí ele explica que se ele expulsa demônios pelo dedo de Deus, ele está provando que o reino de Deus é chegado. A realidade do reino, ela já está presente. E ele vai ensinar que quem não está com ele, está contra ele. O que Jesus está dizendo ou você é da luz, ou você é das trevas. Ou você é de Cristo, ou você é de Satanás. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Verso de número 29 até o verso 32, mais uma vez, como vimos lá em Mateus 12, nós temos aqui os judeus
Os religiosos pedindo a Jesus um sinal. E aí, quando eles pedem um sinal, Jesus afirma que o único sinal que será dado é o de Jonas. E aí, quando ele fala de Jonas, lembra da história de Jonas, nós passamos pelo livro de Jonas, Jonas fica 3 dias no ventre de um peixe, na barriga de um peixe. E aí, 3 dias falando da sua morte e ressurreição. Ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Então, ao falar do sinal de Jonas, ele está falando para essa realidade da sua morte e da sua ressurreição. E aí ele compara a resposta dos ninivitas ao arrependimento com a dureza do coração da geração atual. Ou seja, ele está falando para os judeus, os ninivitas são gentios, e eles responderam a Deus de uma forma que os judeus não estão conseguindo responder. Verso 33 até o verso de número 36, nós temos aqui a parábola da lâmpada. Jesus vai ensinar aqui que a luz deve ser colocada onde todos podem ver. Jesus fala: ninguém pega uma lâmpada e coloca ela debaixo da mesa. Não, você coloca ela em cima para que ela possa iluminar toda a casa. E aí ele compara o corpo a uma lâmpada e ensina que devemos ter olhos bons para que a nossa vida seja cheia de luz. Então ele vai falar aqui dos olhos, que são a candeia do corpo. E isso é um ensino que eu e você precisamos ter. Deixa eu ler o verso 36. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Esse é o desejo de Deus, que não haja trevas na minha vida e na sua vida, que haja luz, luz, luz. E o verso 37 até o final do capítulo, ao verso 54, nós temos aqui a denúncia contra os fariseus e os escribas. Jesus vai condenar a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, que são esses peritos da lei. Então, durante uma refeição na casa de um fariseu, Jesus denuncia os fariseus por sua hipocrisia. Olha o verso 37. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Eu gosto muito de apontar aqui, você vai ver Jesus na casa de fariseu, religioso, e Jesus sempre teve um embate com os religiosos. Você vai ver Jesus na casa do publicano, na casa do pecador. Você vê que Jesus sentava na mesa de todos. E ele era Jesus. Aqui ele está na casa de um fariseu, de um religioso, e ele vai confrontar a hipocrisia. Ou seja, Jesus está na mesa, mas ele não fica ali, cedendo à pressão daquela mesa. Ele é luz aonde ele está. E isso me chama muita atenção. E aí Jesus fala da hipocrisia e fala que eles negligenciam a justiça e o amor de Deus. E aí ele vai condenar também os escribas por impor fardos pesados ao povo e não praticar o que pregam. Então você vê o nível da hipocrisia e Jesus traz esse entendimento. Verso 9 do capítulo 11, deixa eu ler, não posso deixar passar despercebido aqui o verso 9, que diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Não deixa essa mensagem no seu coração. Pastor, por que eu não estou recebendo? A pergunta é: você está pedindo? Você está buscando? Você está batendo para que a porta abra? Vamos para o capítulo 12, terminar nossa leitura de hoje. Capítulo 12, nós temos aqui uma advertência sobre as motivações. Nós temos aqui o aviso sobre a hipocrisia, a cobiça, a vigilância. O verso 1 ao verso 3, Jesus fala do fermento dos fariseus. Jesus usa o fermento como ensino para falar dos ensinos dos fariseus. E quando ele fala de fermento, ele está falando aqui da hipocrisia deles. Então ele ensina que tudo que está escondido vai ser revelado. E o que é verdadeiro e que o verdadeiro caráter vai ser exposto. Gente, eu gosto muito desse texto porque isso traz ao meu coração uma certeza. Não vai ficar nada oculto. Deus traz a luz. Deus traz a luz. Deus traz a luz. Verso 4 ao 7, ele fala sobre confessar e negar Jesus.
Verso 4, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo do que mata o corpo e depois nada mais pode fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temo aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Então ele fala sobre confessar e negar a Jesus nos próximos versículos, e ele fala que quem o confessar diante dos homens será confessado diante dos anjos, mas quem o negar diante dos homens, ele também o negará diante dos seus anjos, ok? E aí ele fala também sobre o Espírito Santo, que ajudará os discípulos a falar diante das autoridades. O Espírito Santo vai colocar a palavra nos lábios deles. Verso 13 ao 21, nós temos aqui a parábola do rico insensato. Então, do verso 13 até o verso 21, nós temos a parábola do rico insensato. O ensino de Jesus aqui, ele é importantíssimo, porque Jesus conta a parábola de um homem rico que acumulou bens, mas que, em vez de compartilhar, ele vai construir armazéns maiores para si. E aí Deus o chama de insensato e o avisa que a sua alma vai ser requerida naquela noite, mostrando a futilidade de confiar nas riquezas materiais. Jesus não está falando contra as riquezas. Mais uma vez, quero lembrar do apóstolo Paulo, que ele diz: o problema é quando nós colocamos a confiança nas riquezas. Eu e você devemos viver com essa certeza, que Deus pode nos chamar hoje. Hoje pode ser o nosso último dia aqui na Terra. Então eu preciso viver debaixo dessa realidade. Verso 22 até o verso 34, Jesus fala sobre as preocupações da vida. E ele vai falar para não andar ansioso. Jesus encoraja os discípulos a não se preocuparem com as necessidades básicas, pois Deus cuida até dos corvos e dos lírios do campo. Nós já vimos essa mensagem lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, no verso 25 ao 34, e aí Jesus ensina que o reino de Deus deve ser a prioridade em suas vidas, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não interprete esse texto como se Jesus estava dizendo para você ficar à toa. A Bíblia é contra isso. O que ele está dizendo é: você não pode gerar uma ansiedade, uma preocupação. Deus está cuidando de você, então levanta, vai trabalhar, creia que Deus está com você, cuidando de cada detalhe. Verso 35 até o verso 48, nós temos aqui a vigilância do servo fiel. Aqui ele fala da prontidão para o serviço. Então Jesus compara aqui seus seguidores a servos que esperam o retorno do seu senhor, e ele adverte que o servo fiel será recompensado, mas o servo negligente será punido. E aí ele fala: quem muito foi dado, muito será exigido, muito será cobrado. Lembre-se sempre disso. Eu e você somos servos. E um dia eu e você, todos, quem é servo ou quem não é, quem serve ou quem não serve, todos vão comparecer diante de Cristo para uma prestação de conta. E quando eu e você estivermos lá, que possamos ouvir dos lábios dele: servo bom e fiel. Este é o desejo do meu coração, de poder ouvir isso do meu Senhor. Verso 49 ao verso 53, Jesus ele fala aqui sobre que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer divisão. Então, é o fogo que Jesus veio trazer. Deixa eu te explicar isso. Jesus declara que veio trazer fogo à terra e que o seu ministério, ele traria divisões, até mesmo entre membros da família. Ele revela que sua mensagem causará uma divisão entre os que o aceitam e aqueles que o rejeitam. Então, Deus, Jesus quer dividir as famílias? Não. A mensagem dele é para todos, mas alguns vão aceitar, outros vão rejeitar. E aí o verso 54 até o verso 59, terminando esse capítulo e terminando essa leitura de hoje, Jesus fala sobre os sinais do tempo. Jesus fala sobre discernir os tempos. E aí Jesus vai criticar os líderes religiosos por serem capazes de interpretar os sinais do tempo, quando vai chover, quando não vai chover, mas não discerne os sinais espirituais que indicam a chegada do reino de Deus. Eu termino a nossa leitura de hoje dizendo algo para você. Esteja muito atento. Deus sempre vai dar sinais
de como o mundo espiritual está se movendo, daquilo que Deus está realizando na terra, e eu e você temos que aprender a ler estes sinais. O que Deus está fazendo na terra, a Bíblia diz que Deus está revelando aos seus profetas. Preste atenção nos sinais, preste atenção nos sinais, preste atenção nos sinais. Eles vão ajudar você a ir pelo caminho que Cristo está querendo. Ou seja, Deus está realizando algo lindo na terra. E eu e você precisamos entender para onde o reino de Deus está indo. E eu e você precisamos ir em direção a esses sinais. Deus abençoe sua vida. Parabéns pela leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 3 capítulos. Deus te abençoe.